Você já parou para pensar como os detalhes da nossa vida diária importam para Deus? Em um mundo que parece ter perdido o rumo, as antigas leis da Bíblia nos oferecem uma bússola segura, um norte verdadeiro para nossa alma. Bem-vindo ao Memórias da Palavra, nosso espaço de reflexão e crescimento na fé. Hoje, vamos mergulhar nas páginas de Deuteronômio, capítulo 22. Este capítulo pode parecer, à primeira vista, uma coleção de leis aleatórias e talvez um pouco estranhas para nós hoje. Mas ao olharmos com atenção, descobrimos um tesouro de sabedoria divina que nos ensina sobre santidade, amor ao próximo e a importância de vivermos de uma maneira que honre a Deus em cada detalhe. A palavra de Deus não é um livro de sugestões, é a revelação da vontade do nosso Criador para a nossa vida. Deuteronômio 22 nos mostra que a fé não é apenas algo para os domingos ou para momentos de oração isolados. A fé se manifesta na prática, na vida real. A santidade que Deus requer de nós deve permear todas as áreas da nossa existência. O capítulo começa com uma instrução muito prática. Se você vir o boi ou a ovelha do seu irmão desgarrado, você não pode simplesmente ignorar. Você tem a responsabilidade de cuidar da propriedade do seu próximo e devolvê-la. Se você não conhece o dono, deve cuidar do animal até que ele seja procurado. Esse princípio é poderoso. Ele estabelece desde o início que a vida na comunidade do povo de Deus é baseada no cuidado mútuo, na honestidade e no amor ativo. Não é sobre o que é conveniente para mim, mas sobre o que é certo e bom para o meu irmão. Esse mesmo princípio se aplica a qualquer coisa perdida, seja uma roupa ou qualquer outro objeto. A indiferença ao problema do próximo é condenada. Nós somos chamados a ser guardiões uns dos outros, a zelar pelo bem-estar da nossa comunidade com integridade. Em seguida, o texto fala sobre construir uma casa nova. Deus ordena que se construa um parapeito, uma pequena mureta, ao redor do terraço. Por quê? Para prevenir acidentes, para que ninguém caia e o sangue inocente seja derramado, trazendo culpa sobre aquela casa. Veja a profundidade disso. Deus se importa com a segurança das pessoas. Ele nos ensina a sermos proativos, a pensarmos nas consequências de nossas ações e a protegermos a vida. Este é um chamado à responsabilidade. A nossa fé deve nos levar a criar ambientes seguros e a cuidar da vida que Deus nos deu. Isso nos traz uma paz na consciência. Saber que fizemos tudo ao nosso alcance para proteger o próximo. Depois, o capítulo entra em uma série de leis que parecem curiosas. Não plantar 2 tipos de semente no mesmo campo. Não arar com um boi e um jumento juntos. E não usar roupas feitas de lã e linho misturados. O que essas leis significam? Elas não são apenas regras agrícolas ou de moda. Elas são símbolos poderosos de um princípio espiritual fundamental: a necessidade de distinção e pureza. Deus estava ensinando ao seu povo que eles deveriam ser um povo separado, santo, distinto das nações pagãs ao redor. Misturar o que Deus separou era uma representação visual da mistura com o pecado, com a idolatria e com práticas mundanas. O povo de Deus não deve ter uma lealdade dividida. Nossa adoração, nossa vida, nossos valores devem ser puros e dedicados exclusivamente a Ele, como o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as. A santidade exige separação do mal, uma vida que não se conforma com os padrões deste mundo. Essas leis são um reflexo do caráter santo de Deus. O teólogo J. Gresham Machen, um grande defensor da fé reformada, escreveu algo que ilumina nosso entendimento. Ele disse: a lei de Deus não é um conjunto de regras arbitrárias, mas uma revelação da natureza e da vontade do próprio Deus. É a transcrição de seu caráter santo. Quando obedecemos aos mandamentos de Deus, mesmo os que parecem pequenos, estamos na verdade nos conformando à sua santidade. Estamos refletindo o seu caráter para o mundo. Isso nos conecta com a essência de quem Deus é. E para fortalecer sua compreensão sobre a base da nossa fé, eu tenho uma sugestão especial. Clique agora no card que está aparecendo aqui em cima para conhecer nossa playlist Sã Doutrina, Fundamentos da Fé Reformada. Ali você encontrará estudos profundos que alicerçam a nossa caminhada com Deus. E qual é a essência da lei? Jesus nos deu a resposta perfeita. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, ele resume toda a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 22 é a aplicação prática desses dois mandamentos. Cuidar da propriedade do vizinho é amar o próximo. Construir um parapeito é amar o próximo. Manter a pureza simbólica é amar a Deus, honrando sua santidade. O apóstolo Pedro reforça esse chamado em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é uma opção para o cristão, é a nossa vocação. É o legado espiritual que construímos dia após dia. E essa busca pela santidade se estende, de forma muito séria, para a área da pureza sexual e do casamento, que ocupa uma grande parte do capítulo 22, dos versículos 13 ao 30, com linguagem digna e respeitosa. A palavra de Deus aborda aqui a seriedade do pecado sexual e a proteção divina que ele estabelece para a família e para o matrimônio. As leis tratam de falsas acusações, de adultério e de outras violações da aliança matrimonial. A mensagem é clara. O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus, e deve ser honrada e protegida de toda forma de impureza e desonestidade. Deus leva a sério a aliança do casamento, porque ela é um reflexo da aliança entre Cristo e a sua igreja. Proteger a santidade do casamento é proteger o coração da sociedade e o testemunho do povo de Deus. Essas leis visavam garantir justiça, proteger os vulneráveis e manter a pureza moral da comunidade. No meio de todas essas leis, encontramos uma joia de ternura e misericórdia, nos versículos 6 e 7. A lei sobre o ninho de passarinho. Se você encontrar um ninho com filhotes ou ovos, e a mãe estiver sobre eles, você não deve tomar a mãe com os filhotes. Você pode pegar os filhotes, mas deve deixar a mãe ir. Por quê? Para que tudo te vá bem e prolongues os teus dias. Isso é incrível. Em meio a leis sobre propriedade e pureza, Deus nos ensina sobre compaixão e sobre a preservação da criação. Ele nos mostra que a verdadeira retidão inclui um cuidado gentil até com as criaturas mais pequenas. Esse princípio nos ensina a não sermos cruéis, a não destruirmos a fonte da vida por ganância. É um chamado para sermos bons administradores da criação de Deus, refletindo a sua própria misericórdia e cuidado providencial. Percebe como cada detalhe se conecta, desde devolver um boi perdido até deixar a mãe pássaro voar livremente. Tudo aponta para um Deus que é santo, justo, misericordioso e que deseja que seu povo viva de acordo com o seu caráter. Essas leis formam um tecido de integridade que deve envolver toda a nossa vida. Aqui no Memórias da Palavra, valorizamos a constância na fé, pois é no estudo contínuo da palavra que nosso caráter é moldado e nossa sabedoria aprofundada. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, sempre às 11 da manhã, com um estudo focado em um capítulo específico da Bíblia. Queremos caminhar com você nessa jornada de crescimento espiritual. As leis de Deuteronômio 22 nos chamam a uma vida de integridade, de amor prático e de santidade em todas as áreas. Elas nos desafiam a construir um legado espiritual sólido, baseado não em nossas próprias ideias, mas na palavra imutável de Deus. Que possamos buscar essa santidade, não como um fardo, mas como um privilégio de refletir o caráter do nosso Pai Celestial. Se este estudo tocou seu coração e te trouxe uma nova perspectiva sobre a santidade diária, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E para afirmar a verdade central de tudo o que falamos hoje, comente aqui embaixo: Deus é santo. Obrigado por sua companhia. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até o nosso próximo encontro.